Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar mais uma dica aqui para os coloristas? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o círculo cromático, como que ele funciona. O círculo cromático a gente sempre vai trabalhar com 4 tonalidades diferentes, independente da cor que eu estiver ajustando. Se eu estiver ajustando, um exemplo, um vermelho, um azul, um cinza, sempre a minha cor ela vai estar puxando para 4 tons diferentes, que pode ser o vermelho, o verde, o azul ou o amarelo. Então, nessa hora do ajuste, é muito importante eu identificar qual a tonalidade que está puxando a minha cor. Porque, um exemplo, se a minha cor estiver puxando para o vermelho, a tendência do meu carro sempre está puxando para a tonalidade do verde. Se a minha cor estiver mais azulada, a tendência do meu carro é sempre estar puxando para o tom do amarelo. Então, o que a gente tem que fazer? Para ajustar essa cor, é utilizar essas tonalidades contra. Então, se a minha cor estiver mais vermelha, eu coloco um pouco de verde para ajustar essa cor. Se eu estiver ajustando a minha cor, que ela estiver um pouco mais azul, eu coloco um pouco de amarelo. E assim vice-versa. Desse jeito, eu vou estar conseguindo ajustar essa tonalidade, tá bom? Aqui, a gente tem uma dica para vocês também que nós chamamos do círculo de cores. É onde nascem todas as cores que a gente utiliza para ajustar a cor. Então, todas as cores, elas nascem do que nós chamamos de cores primárias. Então, o que seriam as cores primárias? O amarelo, o azul, o vermelho. A união das cores primárias nasce o que nós chamamos de cores secundárias. Então, a união do amarelo com o azul nasce o verde. A união do amarelo com o vermelho nasce o laranja. E a união do vermelho com o azul nasce o violeta. A partir daí, vai ter o que nós utilizamos dentro da máquina de tinta de Mix Machine para ajustar a cor, que seria aquelas cores que nós temos dentro das latinhas na hora do ajuste. Então, o que seria? A união das cores primárias com as cores secundárias nascem o que nós chamamos de cores terciárias. Então, o que seriam as cores terciárias? É um amarelo esverdeado, um amarelo avermelhado. Então, eu tenho um vermelho amarelado, um vermelho azulado, eu tenho um azul avermelhado, um azul esverdeado, aí eu vou ter um verde azulado, um verde amarelado, e aqui ajudando a gente na hora do ajuste de cor, que nada mais é do que são as bases que nós temos na máquina de tinta que nos auxilia na hora do acerto, tá bem? Então, está aqui um pouquinho do círculo cromático para vocês. Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar uma dica para vocês na hora do acerto do tricote. Então a gente tem hoje aqui uma peça pintada de tricote, onde a gente vai mostrar para vocês as etapas, como que a gente faz para iniciar um ajuste, né? Como que a gente tem que, como colorista, iniciar o acerto do acordo. Então, se a gente observar aqui, a gente tem uma peça pintada de um vermelho, né? Um vermelho de uma montadora, tem bastante veículo rodando aqui no nosso mercado. E aqui a gente tem a cor pintada, o vermelho aqui mais alaranjado, que seria a nossa base. Depois nós vamos ter 3 tonalidades diferentes, que seria o efeito. Então o que a gente tem aqui? A peça pintada por inteiro com essa base, depois a gente tem com uma passada da efeito, 2 passadas do efeito e 3 passadas. Então se a gente observar, a gente tem diferença de tonalidades, porque cada vez que eu aplicar esse efeito, eu vou ter uma cor diferente. Então, antes de iniciar o ajuste de cor, a dica nossa é o quê? Pintar uma chapa de tonalidade com 1, 2, 3, 4 passadas do efeito. E ali a gente observar qual que seria a melhor tonalidade para iniciar o ajuste de cor. Então, se a gente, na hora da identificação dessa chapinha, eu conseguir observar que com 3 passadas foi que ficou melhor, eu sei que eu vou ter que pintar sempre com 3 passadas do efeito. Só que faz de conta que eu tenho que fazer um ajuste. Ah, minha cor ficou boa ali na tonalidade, mas só que eu preciso ainda dar um ajuste, um pouquinho de amarelo, escurecer um pouco essa tonalidade. Aonde que eu inicio o ajuste de cor? Sempre na minha base. Então eu já sei que com 3 passadas ficou bom, perfeito. Se eu tiver que clarear ou escurecer, amarelar, eu sempre mexo na minha base e de novo aplico 2, 3 passadas do efeito. E ali ajustando até chegar na tonalidade final, tá bom? Então essa é a nossa dica aqui na hora do ajuste de cor da nossa pintura tricote. Abraço!
Pessoal, tudo bem? Eu vim aqui falar para vocês a respeito de um equipamento que veio auxiliar, né, o dia a dia do colorista, o dia do pintor também, que é o espectrofotômetro, né? O Handcolor, que é o nosso equipamento, ele vai auxiliar, né, o colorista ali na identificação da cor. Então é um equipamento que ele vai fazer uma leitura da cor, onde ele vai te jogar para dentro do software dele e ali ele vai te transformar essa cor em dados matemáticos, né? Então ali a gente vai conseguir identificar a cor correta do veículo. Ele trabalha sempre com um banco de dados onde a gente vai alimentando cada vez mais, quanto mais cores ele consegue identificar melhor e vai te auxiliar na identificação dessa cor mais próxima da tonalidade. Então muitas vezes o equipamento ele vai te dar uma cor muito próxima do padrão do veículo, né? Ali às vezes até buscando uma variação, uma alternativa, e quando não tem a cor correta, ele vai procurar dentro desse banco de dados a cor mais próxima. Então não necessariamente ele vai te dar, assim, às vezes do carro, a cor correta da montadora. Então muitas vezes ele pode te identificar uma